Estamos ao vivo para mais uma noite com vocês. É momento de pré-lançamento da Organo. Então é algo muito especial presenciar todos esses dias com vocês, encontrar e ver comentários de pessoas que estão vivendo experiências com a nossa comunidade. Então, eu sou Ana Martins, eu sou Organo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso portfólio, sobre os nossos produtos, sobre onde a gente almeja ter o nosso perfil de produto, tudo aquilo que vocês querem saber e também questionamentos também sobre por onde a gente vai traçar os nossos portfólios. Vamos lá. Hoje, o que é importante a gente saber? Gente, mudança de hábito. Mudança de hábito é algo extremamente complexo, né? A gente sabe que todos os dias o nosso corpo já inicia um processo de sempre querer fazer as mesmas coisas ou aquilo que a gente deseja fazer. Por isso a mudança de hábito é algo muito complexo. Então, quando a gente olha para os nossos portfólios, olha por tudo aquilo que a gente quer criar dentro dos hábitos de vocês, para que vocês tenham mais longevidade, para que vocês consumam produtos melhores, a gente pensa, obviamente, em quais produtos beneficiariam esses hábitos, né? Desde encapsulados até alimentos, até vinagres, bebidas, doces. O nosso portfólio é extenso e eu não vou conseguir falar sobre tudo de uma vez só. Mas eu vou entrar um pouquinho nesse cotidiano para mostrar para vocês que os nossos produtos eles se encaixam nele e substituem maus hábitos por bons hábitos. E isso é importante. A gente como Organo, a gente é contra essa visão de eu quero emagrecer. Não, eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais longevidade. Isso que é importante nesse momento. Então eu vou falar onde o nosso portfólio se encaixa, onde a Organo se encaixa dentro disso na vida de vocês. Quando a gente fala, por exemplo, aqui a gente tem uma vertente muito chamada do nosso racional nutricional. Boa noite para todos que estão chegando aí. Hoje vai ser um dia muito especial. Manda um aviãozinho aí para todo mundo que você conhece, quer saber mais sobre hábitos saudáveis, porque hoje a gente vai encaixar os hábitos saudáveis dentro daquilo que a gente tem no nosso portfólio, tá? Então, por exemplo, a gente fala aqui de racional nutricional. Então, eu tenho ali todas as minhas ocasiões de consumo e qual o tipo de produto que eu quero encaixar dentro dele. Isso é uma ferramenta que vai estar disponível para vocês dentro dos nossos materiais. Então, eu vou pegar no meu café da manhã, meu pré-café da manhã, né, meu jejum, meu almoço, meu lanche da tarde, tudo isso a gente pensou e pensa para que vocês possam encaixar esses produtos dentro dos hábitos de vocês. Quando eu falo pela manhã, por exemplo, o que me lembra dentro do nosso portfólio? A nossa cápsula de cúrcuma para a imunidade. Penso também no nosso vinagre de maçã. Então, o nosso vinagre de maçã, você ao consumir em jejum, você sacia ele ajuda na saciedade, ajuda no emagrecimento, ele ajuda na hipertensão, diabetes, tem vários benefícios e eu não vou entrar muito em todos os produtos. Hoje eu quero aqui falar de forma geral sobre como é feito o nosso portfólio. Então eu penso em 2 colheres de manhã, né, para consumir o nosso vinagre de maçã, que vai ter uma mudança completa na sua imunidade. Eu penso também num dia como um dia muito agitado, um dia que eu vou precisar de muita energia, a gente pode encontrar o nosso energético de hibisco e colocar dentro do nosso cotidiano. O nosso energético de hibisco, ele tem o hibisco, açaí e guaraná, ou seja, ele tem 85 miligramas, que é aquilo que a gente precisa para dar um pouco mais de energia, não tem taurina e inositol. Então, não são substâncias que vão acelerar o seu metabolismo, te acelerar e também segurar essa energia de uma forma química que faz muito mal para o seu corpo. Não tem excesso de açúcares
açúcares e não tem excesso de nenhum produto químico, além de conter ingredientes orgânicos. Então, eu tenho uma fonte de energia. Porém, sabe aquele dia que você começa e você está muito ansioso, tem muita coisa para fazer de energia, você já tem energia suficiente. O que você precisa naquele momento é um pouco mais de calma. Eu gosto muito de utilizar o nosso Acalme, que é a nossa bebida calmante. Você consome ela para que você esteja um pouco mais com a paz, né, com tranquilidade, para que você tenha mais foco para nortear aquilo que de alguma forma você estava ansioso para. Então, percebam, gente, que a nossa ideia é encaixar cada um desses alimentos no seu cotidiano para que você tenha muito mais saúde. E isso entra de uma forma que substitui aquilo que você já tinha dentro do seu hábito. Então você tem uma bebida leve, gaseificada, saborosa, que é uma infusão de 6 ervas: camomila, cidreira, anis, estrelado, sem consumir benzoato de sódio, que é uma substância que ela é horrível para o nosso organismo, né? E eu vou... Gente, esse aqui é só o começo, tá? Eu tô dando uma visão geral daquilo que tem dentro do nosso portfólio. Porque depois, as próximas lives com relação a portfólio, eu vou segmentar cada uma delas para que a gente possa entrar um pouco mais realmente nos elementos, no que aquilo faz, nas propriedades, em tabela nutricional. Hoje aqui a gente vai falar no aspecto geral de quais são os nossos produtos e em que momento do seu dia ele pode ser utilizado. E aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais sobre propriedades, né? A gente toda quarta-feira tem profissionais da saúde. Essa quarta tem a Val, que é uma pessoa super especial, que vai explicar pra gente sobre longevidade, sobre a nutrição. Então não perde, porque aqui a gente vai ter muito conteúdo com relação à área da nutrição e quais são os elementos importantes para que a gente viva com muito mais saúde, com muito mais longevidade. E volto a dizer, o importante não é a luta contra a balança. O importante também não é só olhar tabela nutricional e ver quanto de caloria aquele produto tem. Mulheres, prestem atenção nisso. O importante não é quantidade de caloria, e sim quais são os elementos que estão incluídos naquela bebida, naquele doce, naquela pasta de amendoim. Por quê? Porque muitas vezes ingredientes saudáveis são calóricos. Dando exemplo assim, coisas normais, né? Uma polpa de açaí, uma polpa, tá, gente? Não um açaí que a gente... Uma polpa, ela é calórica, mas ela é cheia de antioxidantes. Então não tem nada a ver com quantidades de calorias, nem muito menos a gente ficar procurando manter uma rotina onde eu zere carboidratos. Aquilo pode ter um efeito imediato, mas isso não é saudável e não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma vida com longevidade. A gente está falando de uma vida com novos hábitos alimentares. Então, esse é o nosso objetivo e os nossos produtos estão focados nisso. Obviamente, tudo aquilo, muitas das nossas bebidas são 0 calorias, né? Alguns dos nossos ingredientes, dos nossos produtos, também tem essa característica, mas a gente não deve buscar só isso, né? Tem outras coisas que são mais importantes. Não adianta você estar magra com a sua imunidade baixa. Não adianta entrar numa dieta restrita e depois, ao sair dela passando mal. O objetivo é que a gente encontre alimentos que vão suplementar tudo aquilo que o nosso organismo precisa, tendo eles calorias ou não. Mas uma coisa que é muito importante, que a gente fala que dentro da Organo, é uma das nossas vertentes do movimento, é o alimento Clean Label. É um alimento onde nos ingredientes você não encontra elementos químicos, você encontra ingredientes orgânicos, você encontra coisas que adoçam, mas adoçam com saúde, não é adoçante aspartame, né? Inúmeros outros aí que
tem até estudos sobre câncer na área. Então, isso é importante a gente observar. Então, quando a gente fala do rótulo Clean Label, né, é um rótulo limpo. Então, quem quer ter uma vida longevidade, quem quer se alimentar melhor, quem quer percorrer melhores, ter melhores hábitos, uma das coisas que a gente precisa aprender é realmente a leitura do rótulo. E é onde a gente tenta trazer para vocês informação e produtos que a gente já faz pensando nesse rótulo, tá? Então, os nossos produtos, todos eles são pensados para que tenha sabor, saúde e não tenha elementos ali que vão atrapalhar a saúde, a sua saúde física, mental e tudo isso, tá? E os nossos produtos também são pensados para crianças. Então, crianças podem sim consumir os nossos produtos. Não só podem, como devem, porque as mães, gente, é muito importante olhar aquilo que está dentro do alimento do que você está dando para o seu bebê, para a sua criança, né? Porque muitas vezes a gente olha para um rótulo e parece lindo, né? Zero lactose, zero glúten. Ah, é zero glúten, tá saudável. Não é bem assim. Então a gente precisa se informar e é isso que a gente traz para vocês dentro do nosso portfólio. Limpeza, pureza, ingredientes da natureza, orgânicos. Então isso é muito importante. Ó, a Simone falou que eu acabei de provar o achocolatado e é uma delícia. Que bom, Simone, é isso mesmo. Então, isso prova que dentro dos hábitos que vocês têm, vocês podem sim adicionar coisas que são saudáveis, que vão ajudar você a ter uma dieta saudável e ainda ter prazer, porque prazer também é importante, não é? Não adianta a gente viver uma vida que a gente não tenha prazer naquilo que a gente está consumindo. Prazer é importante, então eu tenho um hábito bom, eu quero alterar ele, trocar por hábitos também que me deem prazer, mas que também me deem longevidade, né? Para eu ter mais vigor, para ter mais saúde, para eu ter mais tempo com a minha família. Então, é sobre isso aqui, né? Os nossos produtos, eles vão muito além do produto, e sim a história e tudo aquilo que a gente quer levar para vocês, tá? Fiquem à vontade, pode fazer pergunta, porque eu vou respondendo a pergunta conforme vocês vão sugerindo aqui, e envia um aviãozinho para todo mundo que quer começar uma rotina de hábito saudável e não sabe por onde começar, que isso é muito comum, muitas vezes a gente quer mudar e não sabe por onde começar. E outra coisa importante, mudança é um processo. Não adianta você acordar e falar assim, eu quero mudar tudo agora. Isso não é o que muitas pessoas conseguem. Existem pessoas que conseguem, sim, mas muitas pessoas, ao iniciar com uma mudança que altera tudo e transforma tudo, ela não consegue gerir essa mudança durante muito tempo. Então, vamos cadenciar e vamos substituir isso por hábitos que gerem prazer, porque isso faz toda a diferença. Então, quando eu falo do portfólio da Organo, eu anotei, eu trouxe para vocês aqui alguns elementos que são importantes muitas vezes na vida das mulheres, porque muitas mulheres perseguem muito mais hábitos, né? Apesar de que os homens isso vem mudando bastante, né? Homens também estão bem atentos a isso. Mas quando eu olho para mulheres, eu lembro muito da questão do doce. O doce é elementar para uma mulher, né? Muitas vezes a gente está naquele dia e fala, nossa, eu preciso comer um doce depois do almoço ou, né, no jantar, e eu quero me alimentar de um doce. Então, nós temos doces. Isso que é bacana. Então, ao invés de você ir se alimentar com aquele doce que é cheio de açúcar, que é cheio de farinha, um doce que é cheio de elementos ruins, você vai comer uma organana, que é um bombonzinho proteico, com banana orgânica, recheado com pasta de amendoim e coco. Então, poxa, eu posso ter o sabor, eu posso ter a saúde daquele alimento e também conseguir substituir um hábito que me fazia tão mal. E não é só o fato de fazer mal para o organismo, não é? A gente sabe disso. Após o consumo disso, a gente também tem o mal psicológico disso, que é você se sentir
que você fez uma escolha ruim, que você não consegue superar as suas escolhas ruins. Então, tudo isso interfere, né, na nossa vida. Então, por isso que ao fazer boas escolhas, a gente fica, né, se sente, poxa, superei isso, eu consigo hoje me alimentar, ter um doce e não sentir culpada por isso, né? Então, a Raquel fez uma informação. Qual a informação sobre os conservantes do produto? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas o produto de vocês, ele consegue ter validade, né? Vamos supor assim, 6 meses, 12 meses. E como que vocês conseguem fazer isso sem colocar conservante? Processos ou elementos naturais. Isso é disponível. Só que muitas vezes o processo é dispendioso, então a indústria não quer fazer porque se torna um processo caro, né? E preciso de mais pessoas, não é tão tecnológico, ou são processos em si já tecnológicos, mas dispendiosos e mais caros. Então, aí as indústrias não querem investir nisso e não pesquisam para que isso seja, para que consigam encontrar o processo correto para que aquele produto seja extremamente saudável. Um exemplo disso, as nossas bebidas. Então, as nossas bebidas, elas não têm conservante, benzoato de sódio, elas não têm corante de caramelo. Como que a gente faz isso? Através de um processo. Então, o processo que a gente faz, ele permite que o produto ele tenha mais validade, shelf life, que a gente fala, e mesmo assim não tenha ingredientes nocivos. E ainda a gente suplanta isso às vezes com ingredientes naturais, ácido ascórbico, que é vitamina C, produtos que são advindos da natureza, porém, às vezes, elementos e ingredientes um pouco mais caros que as indústrias não estão dispostas a investir nisso. Então, isso é uma função, é uma frente nossa interessante das nossas bebidas, e depois disso a gente vai fazer aí algumas gravações mostrando fábrica, mostrando tudo aquilo que a gente faz dentro da Organotech, que é a nossa indústria, para que vocês tenham conhecimento sobre os processos que a bebida, por exemplo, que a gente tem dentro da nossa indústria. Então, isso é um exemplo. Quando a gente fala dos nossos bombons, eu falo o bombom de vocês não vai açúcar. Nossa, mas como ele é doce? Como ele é doce dessa forma e não vai açúcar? Mas é porque nós utilizamos banana orgânica. E uma banana orgânica, ela é muito mais adocicada do que uma banana convencional e tem muito mais sabor. Então, o fato da gente usar os ingredientes orgânicos, isso auxilia muito também para que o produto tenha sabor e para que também a gente não precise de alguma forma usar realçadores de sabor ou sal ou açúcar em excesso para que a gente consiga ter um produto saboroso, saudável, um produto que a pessoa tenha satisfação ao comer, porque o produto orgânico também auxilia isso. Então, façam isso para vocês que estão aqui no início e começaram a seguir a nossa comunidade agora, estão fazendo parte disso agora, façam um experimento. Comprem manjericão convencional no supermercado e comprem manjericão orgânico. E vejam, isso é um experimento muito interessante para que vocês consigam entender qual é a diferença de um elemento orgânico, né? Quem já consome já sabe, não consegue trocar mais. Mas quem não consome, muitas vezes acha que, eu não estou consumindo o agrotóxico, é o químico, mas também não teve a experiência ainda do sabor do produto orgânico. Então consome, pega uma folhinha de manjericão orgânico e pega uma folhinha de um manjericão convencional de supermercado. É perceptível de que o sabor do produto, ele é muito mais poderoso quando a gente fala de um produto orgânico. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento e entendam também que o produto orgânico também vai ajudar vocês a ter uma melhor experiência com o alimento, uma experiência mais saborosa. E aí você começa a perceber sabores. Isso que é importante. Muitas vezes o nosso alimento ele está cheio de sal, açúcar ou realçadores de sabor, porque para que gere uma boa experiência com aquele produto, para que você possa ter prazer ao consumir aquele produto. E quando a gente fala do produto orgânico,
ele vem trazer essa sensação de sabor de uma forma natural. E o nosso corpo, ele se acostuma com isso. Então, você começa a consumir produtos orgânicos, retirar sal, retirar açúcar, retirar realçadores de sabor, e você começa a perceber, o seu corpo começa a se preparar e percebe sabores diferentes, né? Ele não está mais concentrado ali no doce ou no salgado. Ele vai se concentrar a experimentar um manjericão, né, de qualidade. A nossa pasta de amendoim, por exemplo, quando você experimenta ela, e façam esse experimento de uma pasta convencional, uma pasta orgânica, você percebe ali um produto muito mais adocicado, muito mais saboroso, e fora a riqueza em proteína, as nossas paçocas com 5 gramas de proteína, tamanha riqueza que isso tem, né, no produto, o fato do amendoim ser orgânico, de ser tratado ali de forma diferente, de não, na sua colheita, não ter, né, mudanças para outras, plantação de milho, soja e depois amendoim, com muito agrotóxico e todo aquele tratamento especial que o produto orgânico recebe, ele fica dentro das propriedades do produto e ao consumir, isso está no sabor e está nas propriedades. Então, isso é algo muito importante para um novo hábito alimentar, para que a gente continue, para que a gente tenha longevidade ao comer esses produtos, mas que continue sentindo prazer. Só que o prazer muda. Você não vai para o prazer do açúcar, você não vai para um prazer de um realçador de sabor, você vai para o prazer do alimento, né? Do que aquele alimento me traz, qual sabor aquele alimento realmente tem, tá? Então isso é muito importante. E outra coisa que é muito importante a gente falar, a gente tem alguns produtos que eles vão, falando dessa parte da substituição, que eu falei para vocês que é super importante, substituir por aquilo que a gente consome com novas coisas que vão te trazer melhoras, a gente tem produtos que vão substituir isso. Então vamos lá. Eu tenho aqui um leite de coco orgânico, né? Ele é a base, o leite, só que em pó. Então, Ana, como é que eu posso utilizar ele? Onde é que eu substituo dentro dos meus hábitos alimentares? Na sua vitamina, você iria consumir leite convencional, um leite de caixinha, que muitas vezes ali cheio de conservantes, que não tem já mais propriedades ali dentro, que algumas pessoas têm intolerância, né? Então, eu substituo isso por um leite de coco em pó. E aí, eu posso substituir ele também no meu café da manhã. Ai, Ana, eu adoro um café com leite. Então, eu coloco o meu leite de coco. Eu vou, ao invés de eu ir tomar um açaí, faço minha polpa de açaí, quero ter aquela experiência do açaí com banana, né? Um açaí com granola e com leite em pó. Que o leite em pó é o resto ali do leite, que depois eles secam aquilo e aquilo vira leite em pó. Então, muito cuidado com coisas em pó, né? Muitas vezes o que está ali dentro daquela farinha de arroz que você come é o resto do arroz com inúmeras outras coisas, enfim. Então, farinha, tome muito cuidado. Procurem saber exatamente o que está por trás daquela farinha, o que está por trás daquele café, né, que a gente compra no supermercado, que ele, né, enfim, tem inúmeras coisas que estão inseridas ali que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, isso é um exemplo de como você pode substituir. Ah, eu quero fazer um docinho dele misturado com banana. Ah, eu quero fazer tentar fazer um leite condensado, tem inúmeras receitas na internet também, um leite condensado com leite de coco. Então, tudo isso é substituindo aqueles hábitos que você tem por novos hábitos. Ah, a gente tem o nosso achocolatado. Então, eu coloco o meu achocolatado pela manhã. Esse achocolatado, ele tem açúcar orgânico. Ele não é zero, mas eu tenho açúcar orgânico demerara. Então, nós temos também um achocolatado zero.
Mas muitas vezes é para uma criança que não vai, uma criança já mais velha, né? Que não necessariamente ela precisa retirar tudo aquilo que tem de açúcar na alimentação dela. Então vai muito do que a sua nutricionista vai nortear para aquela criança. Então pode ser um elemento que substitui uma criança que toma produtos que estão no mercado, achocolatados de mercado, que tem 70% açúcar cristal, que tem aroma artificial de chocolate, nem sabor de cacau tem aquilo. Então você já cria uma criança viciada a aromas e açúcares, ao invés da criança ter a percepção do que realmente é um sabor de um chocolate, de um cacau. Daí às vezes a criança entra em contato com o cacau pela primeira vez e não gosta do cacau, porque, nossa, tem um sabor forte, é estranho, é esquisito, mas ela não está acostumada realmente o que é o sabor qual que é o verdadeiro sabor de cada produto. Então, isso é importante. Eu tenho aqui também uma proteína. Ana, onde é que eu vou utilizar minha proteína? O que de fato é proteína? A gente precisa de ter uma dose proteica pro nosso corpo no dia. Muitas vezes a gente consegue trazer essa base proteica da nossa própria alimentação, mas com a rotina que a gente tem hoje, isso não é muito fácil, né? E então, muitas vezes a gente precisa suplementar isso para que a gente consiga ter naquele dia a dose correta de proteína. Então é para isso que serve a proteína. Só que qual que é a grande dificuldade da proteína? Que é aquilo que eu falei para vocês, que também é importante saber com relação a pó. Inúmeras pesquisas na internet, vocês podem pesquisar, dar um Google aí, entender que o whey protein sendo Anvisa retirando de mercado, porque não tem a base proteica que diz ali no ingrediente, porque não tem, porque foi misturado com alguma coisa. Então isso é muito importante que a gente tenha conhecimento da procedência do alimento, como ele foi feito, de que forma, né, qual é a indústria, da onde ele vem. Isso tudo é importante para que a gente conheça e saiba que realmente está comprando aquilo que o produto está dizendo ali. Então, isso é uma proteína vegetal, né? Isso é uma proteína vegetal. Do amendoim orgânico. Nós somos a única empresa que tem amendoim orgânico em escala nos nossos produtos. Por isso a gente tem a paçoca, por isso a gente tem a proteína, por isso a gente tem proteína nos nossos doces, todos advindos da proteína vegetal do amendoim. O nosso amendoim não tem aflatoxina. Isso é outra coisa também muito importante, que a aflatoxina é um fungo que fica no amendoim. Volto a dizer, eu estou dizendo algumas coisas aqui, mas depois eu vou passar outras lives, a gente vai falar um pouquinho mais relacionado a cada produto, porque o portfólio é muito grande. Então, esse produto aqui, Ana, então eu já sei, eu não consumo a quantidade de proteína que eu preciso. É complexo, não dá para comer toda hora, e eu preciso de ajuda e eu suplemento com a proteína, que é o caso de muitas pessoas, tá, gente? Como que eu uso? Quando você pega uma proteína vegetal, ela geralmente tem um residual de areia e ela tem uma sensação horrível. E não é o caso da nossa proteína, ela é muito suave, ela é muito saborosa, ela parece uma paçoca cremosa, uma paçoca líquida. E aí você vai utilizar isso de diferentes formas. Eu vejo muito, no nosso Instagram, as pessoas postam muito, né, com relação ao que estão fazendo com os nossos produtos. E a proteína eu vejo de diferentes formas. É num shake pela manhã. Eu sou uma pessoa que eu acordo, eu já não sinto tanta fome, então eu só tomo um shake e vou. Então você bate esse shake com banana, você bate esse shake com morango, ou você prefere, você adora doces, então você inventa algumas coisas com doce. Tem uma receitinha dela misturada com pasta de amendoim, com coco, né, com o próprio cacau. Então eu posso fazer doces também com ela. Ela num mousse, né? Coloco isso, enriqueço. Eu vou fazer ela num bolo. Enriqueço o bolo com a proteína. Então, tem diversas formas, né? Eu faço aquele bolinho de banana com aveia, que é uma receita super convencional para quem, né, se preocupa aí com a alimentação e no dia a dia, na correria. Então, adiciona a proteína no seu bolinho para você comer, além da proteína da aveia, também comer uma proteína, suplementar isso para que seja uma dose proteica maior, né? E a gente, um dos nossos
próximos lançamentos, e vocês vão conhecer aqui, é justamente a nossa barra de proteína. Então a gente resolveu, além de disponibilizar proteína para vocês, a barra, porque aí vocês não precisam de alguma forma, tô na rua, não quero manusear o produto, também não quero tomar o líquido, eu posso consumir a barra de proteína. E aí isso substitui o seu lanche, porque tem ali o amendoim, que é excelente para saciar, né? Você demora a sentir fome com o amendoim, porque ele tem gorduras, tem ali os aminoácidos, ele vai te ajudar nisso. Então, nós teremos também a barra de proteína. E seguindo além no nosso portfólio, nós temos também, ó, o chazinho. O chazinho. Ai, Ana, chá. Eu gosto de chá, ou eu gosto de café, mas eu indico a gente substituir muitas vezes o café também por um chá. É importante, é relevante. As ervas também têm muitos elementos que são importantes para a nossa saúde. A gente tem o High Coffee, que é um café termogênico, que o termogênico dele é feito com pimenta, com cacau, elementos da natureza. Então, como eu disse, fiquem atentos a isso. Vocês estão consumindo um café termogênico? Quais são os produtos que tem ali dentro daquele café termogênico? Ele tem aroma artificial? Ele tem, o leite? Que tipo de leite? Qual a procedência desse leite? Ele tem alguma substância que acelera de forma química e não natural? Então, se voltem para os ingredientes dos alimentos. E isso é um chá que você pode substituir ali pela manhã. Ele tem mate, ele tem chá verde, então ele vai acelerar seu metabolismo, ele vai te dar energia. No dia frio eu tomo um chá, mas no dia quente eu posso tomar a própria bebida desse chá que a gente tem, que é o Activia Direct Drink. Então, pensando no seu dia frio e no seu dia quente, a gente fez 2 bebidas, o chá e o chá pronto para beber, que é o Activia Metabolic Drink. Então, você vai substituir para uma bebida, né? Até mesmo às vezes eu ia tomar um suco, mas eu queria uma bebida mais leve. Então, você pode substituir essa bebida pelo Direct Drink. E ele vai te acelerar o metabolismo, ele vai te dar energia. Então, isso vai ser importante. E também a gente tem, entrando um pouquinho, e eu já estou encerrando, tá, pessoal? Porque a ideia aqui é fazer uma coisa bem rápida com relação ao portfólio. E caso alguém tenha alguma dúvida, essa é a hora, tá? A gente entra também na nossa linha da Abril. Ana, como que eu coloco a Abril no meu dia a dia? Como que eu posso substituir aquilo que eu já faço por coisas naturais? Então, quando eu olho, por exemplo, para a linha da Abril, eu tenho aqui florais, por exemplo, né? Florais são flúores, né? Os elementos são flúores que têm propriedades que vão alterar os seus estímulos. Então, quando você quer esse, por exemplo, tensão e estresse. Então, tô com tensão e estresse, pingo ali algumas gotinhas dele, ao invés de eu ir para um remédio, para uma coisa mais química, e tento, né, junto com floral. Não, autocuidado, que é uma pauta muito importante aqui pra gente também. Não adianta só a gente se cuidar na alimentação, a gente também precisa se cuidar no corpo, na pele, né? Tudo aquilo que a gente passa na pele e no corpo, isso é absorvido. Então, eu também preciso ter esses cuidados. Ana, como eu posso ter eles de forma natural? A gente também pensou nisso. Então, eu tenho aqui, o Roberto está perguntando, teremos shake? Sim, isso é um shake. Isso é um shake, é uma vitamina. É uma vitamina, é uma proteína base vegetal que tem B12, tá? Porque ela é vegetal, quem muitas vezes tira o elemento animal, é necessário incluir B12 para que não falte as vitaminas do complexo B. Então, isso é um shake, tá? Então, isso é um shake que você mistura com água e ele tá pronto e ele tem inúmeras propriedades que vão auxiliar no seu dia a dia. Óleos essenciais. E aí, quando eu vou para o autocuidado, eu vou para óleos essenciais, óleos vegetais, hidrolatos,
tudo isso pode ser utilizado no seu dia a dia. E isso a gente vai explicar aqui para vocês, tá? Para quem não viu, na última quarta eu tive uma live com a doutora. Isso tudo tá no nosso YouTube, tá, gente? Então muitas coisas aconteceram no YouTube e agora a gente trouxe aqui vai voltar a fazer essas lives aqui no Instagram. Então eu tenho lá no meu YouTube uma live com uma médica, né, a doutora Vanessa, e ela explicando como que é o autocuidado, como que é importante fazer eles e tirar essas substâncias, né, cosméticos e até mesmo medicamentos e substituir isso por óleos essenciais, por hidrolato, né, dependendo da dor aí que você está sentindo, aquilo que você busca, ir para o lado natural. Então a gente também pensou nessa área e por isso a gente traz essa linha que hoje vem pela Bril. Então, esse aqui é o Descongeste. Para quem tem rinite alérgica, alergias a ambientes com poeira, para quem quer respirar melhor, né? Eucalipto globulus, que foi muito utilizado na pandemia para tratamento, para voltar, né? As pessoas que perderam não sentem cheiro mais da mesma forma que sentiam. Então, eucalipto globulus. Então, dentro dos óleos essenciais, isso também a gente vai explicar dentro da nossa comunidade, através da Universidade Organo, que é uma universidade justamente para acompanhar todos vocês, Organo, que fazem parte desse processo com a gente, querem conhecer um pouco mais sobre os produtos. A universidade, para que vocês tenham acesso no seu cotidiano, do início ao fim, todos esses produtos, saibam utilizar, quando utilizar, de que forma, para que tipo, porque cada alimentação ela é diferente, cada pessoa tem necessidades diferentes, então não é o que funciona ou o que uma pessoa precisa que a outra precisa, então isso é importante para que vocês tenham conhecimento, e é um dos nossos viés, conhecimento, porque com conhecimento vocês fazem escolhas certas, e ao ter o conhecimento para ter a escolha certa, e aí vocês vão percorrer atrás do produto certo, que é onde a gente, né, faz aqui a nossa parte dentro da nossa indústria, da Organotech, sempre buscar a escolha de um produto certo. Então eu vou aqui para óleos essenciais, eu posso cuidar da minha pele, melasma, eu posso cuidar das minhas acnes de forma natural, eu posso cuidar da saúde do meu couro cabeludo de forma natural, hidratar o meu cabelo de forma natural, sem que eu tenha ali qualquer tipo de elemento dentro do shampoo, creme, que entope minhas cutículas, e aí não adianta nada eu hidratar o meu, e a gente fala muito dessa busca do shampoo, creme, low poo, que é aquele livre de sujeiras, de coisas que não deveriam estar dentro do nosso shampoo, nem do nosso creme, porque isso entope as nossas cutículas e não consegue deixar com que o nosso cabelo seja hidratado. Então, eu tenho que buscar alternativas também saudáveis para esse tipo de utilização no corpo também. Qual é o sabonete que eu estou utilizando, né? De que forma eu hidrato minha pele, de que forma eu hidrato meu rosto. Então, tudo isso é importante, do início ao fim. Então, a live de hoje foi justamente para que a gente conseguisse entender que tudo que a gente cria e todos os produtos que a Organo, né, tem hoje dentro do portfólio, é para que vocês tenham a opção de substituir aquilo que vocês fazem hoje por aquilo que a gente tem, tá? Ó, que substitui uma refeição. Ó, a gente tem algumas coisas que substituem uma refeição, tá? E agora, caminhando já para o fim, eu vou olhar aqui para dentro das perguntas de cada um e responder algumas que não dá tempo da gente responder todas. O que substitui uma refeição? Depende, né? Depende de qual é a refeição e qual o intuito daquela refeição. O meu intuito é ser uma refeição com menos carboidrato. Eu posso substituir a refeição pela minha veg protein. Não, eu posso, dentro da minha estratégia de alimentação, pode entrar um pouco de carboidrato, de banana, então eu posso substituir por um bombonzinho que tem 5 gramas de proteína.
Ah, eu queria só um doce após a minha refeição. Me alimentei e agora eu quero, né, comer alguma coisa mais doce. Então eu posso ter uma fruit bar. Depende muito ali do objetivo. Então, olhando aqui para as perguntas. Os conservantes. Ó, a Raquel falou uma informação aqui super importante e que vai muito com aquilo que a gente falou aqui no início. Refrigerante zero não tem calorias e só faz mal. Por isso que a gente, né, que eu pontuei aqui o importante da gente não perseguir a alimentação zero calorias, mas sim a alimentação limpa. A alimentação advinda de fontes que vão fazer o bem para dentro do seu organismo. Não existe mais esse negócio de zero calorias. Zero calorias não traz a certeza de uma alimentação que vai te dar longevidade, nem muito menos uma qualidade de vida, uma qualidade de sono. Não traz. Então, não persiga zero calorias. Persiga alimentos que são saudáveis, alimentos que são importantes no seu dia a dia e que trarão uma melhor performance do seu corpo, uma vitalidade maior. Então, zero calorias não quer dizer nada, né? Então, a dieta, abole essa coisa de dieta, é mudança de hábito e mudança de hábito contínua. Ó, boa noite, teremos encapsulados de polivitamínico? Desde já, grato. O Carlos. Sim, Carlos, a gente hoje... Falando assim, daquilo que a gente hoje, a ideia hoje é falar daquilo que a gente tem. Porque toda essa construção de portfólio ela é feita pelo Bruno, né? Que também terá aí alguns momentos com vocês e é muito válido perguntar com relação ao portfólio de futuro para ele. Mas nós teremos inúmeras coisas que adicionadas com vitaminas, né? Buscar isso é importante. O polivitamínico é um produto importante, mas depende também da necessidade da vitamina que você quer também, que você precisa. Então, sim, temos aí alguns produtos voltados para essa área de suplementação. Eu não consigo adiantar tudo ainda, mas tem muita novidade por aí. Bruno persegue muito essa vertente do saudável, do orgânico e... Ele não quer só fazer um produto convencional e nem busca elementos só convencionais. Se volta muito para a cadeia orgânica para tentar construir um alimento bom. Então, a gente fala sempre que possível orgânico. Então, a gente vai buscar dentro do mercado aquilo que é feito de forma natural e tentar trazer para o orgânico para que aquilo tenha muito mais potencial. Eu tenho uma cúrcuma tradicional é uma coisa, cúrcuma orgânica é outra coisa, são outras propriedades. Então a ideia é trazer muita riqueza para aquilo que a gente faz hoje. Então, pessoal, acho que já estendi um pouco mais daquilo que eu poderia, mas quem quiser, né, deixar seus questionamentos, suas dúvidas no direct, eu também vou responder, ou aqui mesmo nos comentários. Manda isso para todo mundo que precisa mudar de hábito com a gente. Então, nós teremos mais momentos como esse juntos, tá, pessoal? Para falar a respeito de alimento, para tirar mais dúvidas, ou tudo aquilo que vocês, né, querem colocar dentro da alimentação de vocês, ou precisam da informação também para levar isso para mais pessoas. Vocês estarão ancorados pelo nosso time, pela Universidade Organo, pelo Edinaldo, né, que cada vez mais está se preparando, toda a equipe se preparando para receber melhor aí todos vocês. Mas tem muitos projetos bacanas e a ideia das lives é justamente isso, para que a gente fique mais próximo, para que vocês consigam também sanar todas as dúvidas que vocês têm e a gente levar cada vez mais informações. Então, compartilha isso com seus amigos, com família, traz eles para esses momentos especiais para que a gente consiga levar informação para todas as pessoas. Então, eu sou Ana Martins, eu sou organo com muito orgulho, eu faço parte dessa comunidade e é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir aquilo que que a gente percorreu com tanta energia, com tanto prazer, para fazer no Brasil algo inédito, algo que não existe dentro da alimentação,
Então a nossa ideia é levar alimentação, mas também levar autocuidado de forma democrática, de forma correta, de uma forma que as pessoas consigam ter a leitura do produto, de uma forma que as pessoas consigam substituir hábitos normais, tá? E que consigam levar uma vida cada vez mais saudável, de forma saudável e natural, para que isso não seja uma coisa, uma alteração difícil, mas sim que seja uma coisa fácil, uma coisa que vocês consigam ter prazer em viver, porque isso também é importante, o prazer também é importante, não é só percorrer a longevidade, mas sim com prazer. Então é por isso que a gente está aqui. Um beijo para todos vocês no coração e até a próxima. Teremos muitas outras, tá? Um grande abraço.